Olá, boa tarde. Vamos para a nossa live diária e hoje o tema é muitíssimo interessante. As telas, será que é um vilão ou é um exagero? Me contem aí o que vocês acham. E assim eu vou explicar, tudo sobre as telas e assim vocês mesmas vão poder tomar a decisão. Vou colocar aqui. Aproveitem para chamar outras mães. Aí. E assim a gente começa aqui a nossa conversa, que é tão bom conversar com vocês. Pronto, acho que estão me vendo. Aproveitem, compartilhem com outras mães. Hoje em dia, ficar nas telas acabou sendo uma opção muito rápida, muito prática, mas a gente tem que entender se essa opção é a melhor para a criança ou não. E pensando aqui que eu estou sempre falando de crianças que ela tem um atraso de fala, crianças que não desenvolveram a fala, ou crianças que desenvolveram, mas falam muito pouco. E hoje nós vamos também falar sobre crianças que falam, mas ela fala sem função. Então a criança começa a falar qualquer coisa e daí você fala assim, nossa, não tem coerência a fala dessa criança. E a gente precisa entender por quê. Porque o ideal é ter coerência. Por que será que não tem coerência? Vamos aproveitar, chamar outras mães. Ai, peraí que tá caindo aqui no celular. Deixa eu arrumar aqui para não cair tudo aqui durante a live. Então vamos lá, telas. E o primeiro, o que são telas, Telas é celular, tablet, TV, tudo isso são as telas. Será que isso prejudica, É um vilão que prejudica realmente? Ou será que é exagero de quem fala que isso está prejudicando? Me contem aí vocês, o que vocês acham? É vilão ou é um exagero? E quem achar que é um vilão, não quer dizer que a gente não usa, Mas principalmente para a gente conseguir reconhecer e saber aquilo que é melhor para a criança. E saber agora, a gente precisa entender por quê. Se é um vilão, por que é um vilão? E eu vou aqui explicar tudinho para vocês, tá bom? Primeira parte, é um vilão por quê? Porque a criança, ela tenta articular, a articulação dos desenhos, ele não faz a mesma movimentação de boca e de língua que a gente faz. Então, essa articulação do desenho, ela é muitíssimo primitiva até, A articulação, quando comecem hoje, Vamos ver o desenho que a criança está assistindo, que vem a articulação assim, abre e fecha. É só essa amplitude. Então, abriu, fechou. Mas, olha só a movimentação de boca que eu faço para falar. São muitos sons, muitas movimentações. E mais do que isso, eu tenho que conectar uma movimentação na outra para que o som saia corretamente. E aí, alguém aqui falou, a Bru, falou que depende do tempo de telas? Sim. Quanto mais tempo de telas, mais vai prejudicar uma criança. É importante saber que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos de idade, não é nem recomendado que a criança seja exposta às telas. E hoje, o que às vezes a gente vê, eu acabo vendo muito isso, Até porque eu estou mais conectada com isso, é quando a gente vai no restaurante, vai no shopping, crianças dentro do carro, cada um sai, a criança sai assim, com o seu próprio celular, A criança que está no shopping já tem o tablet deles, que a criança fica segurando e não vê o que tem ao redor. Porque quando eu estou ali com as telas, a criança está nas telas, ele vai preferir ficar nas telas, até porque ele gasta menos energia do que ele olhar. Alguém vai querer conversar com ele e falar, olha, uau, e querer interagir. Porque interagir
Para criança que está em desenvolvimento, gasta muito energia. Até pra gente, gasta energia, dependendo do lugar que a gente vai, se é um lugar que a gente está preocupado, o que vão perguntar, se é um congresso, se você vai dar uma palestra, interagir ali com as pessoas e falar, pode ser um desafio e um grande gasto de energia. E da mesma forma a criança. Então, ele prefere ficar no mundinho dele porque é um conforto muito maior. A outra forma que prejudica muito as telas é porque a criança deixa de fazer contato visual. As telas, a criança ela olha para um cenário, ele não olha para uma pessoa. Mesmo que ele tente, é um ser inanimado, né? Não é um ser ali que está na TV que possa interpretar um sorriso que dá, que possa entender uma expressão facial. Então, ele está ali em frente às telas, mas ele não é interpretado. Se ele faz algum som, ninguém vai dar um significado para esse som. E esse é um dos motivos da criança das telas ter baixo contato visual e ser crianças mais quietinhas, justamente porque ela não tem a interpretação. Ela faz o som, mas não tem ninguém ali para poder interpretar esses sons. E depois vem a socialização. Será que com as telas eu consigo ter a socialização? Será que isso é possível? E não, né? As telas é você com a TV, você com o celular, você com o seu tablet. Não existe uma troca, não tem uma socialização. Principalmente para a criança que ainda não tem a fala consolidada, não existe um repertório. É diferente se é uma criança que tem uma fala consolidada e essa criança vai trocar com o outro, ela vai compartilhar, ela vai fazer comentários sobre o que ela está vendo nas telas. Que é para aquelas crianças maiores, mas que já fala, que não tem trocas nos sons da fala. E começa a usar esse eletrônico como uma forma até de aprender mais, para buscar informações. Então, isso é possível. Mas a gente tem que aqui, estou falando sempre de crianças que ainda não têm a fala consolidada, mas que vocês querem destravar a fala dessa criança. E eu falo que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, principalmente sobre as telas, é informativo. E vocês, dentro da realidade de cada um, é quem vai saber o que é possível adaptar, ajustar ou não. Tem crianças que acabam passando 3, 4, 5 horas por dia nas telas, né? Quando eu faço o programa Filho que Fala, é uma das coisas que as mães me contam, né? Até porque a gente tem muita interação e elas me contam e pedindo ajuda de como fazer essa transição. Por quê? Como é essa transição? Como eu posso diminuir as telas, mas colocar uma atividade muito legal no lugar? Como será que eu posso colocar? Porque se eu só diminuir as telas e falar para a criança, vai lá brincar, agora não tem, é uma punição. Porque a criança ela ainda não tem a imaginação, a criatividade para conseguir inventar uma brincadeira. Então, aquela criança que estava acostumada com as telas, muito tempo por dia, ela tem dificuldade de pensar. Por quê? Porque as telas não precisava pensar, ela só recebia informação. E também não tem a interação. O que é a interação? É a troca com o outro. Eu conseguir contar, eu escutar aquilo que eu vi ali na TV, no tablet, no celular, e eu poder compartilhar e conversar sobre aquilo. Eu falo assim, olha só, apareceu ali aquele ursinho e eu também tenho aqui um ursinho. Vamos brincar? A gente pode brincar juntos? Mas não. Com as telas existe só uma pessoa, um áudio que fica falando, com uma imagem que fica passando, e nem sempre eles estão em sincronia. Se você prestar muita atenção, as telas é uma imagem e o som ele chega alguns segundos atrasado, né? Então isso dificulta mais ainda para aquela criança que ela fica tentando entender essa articulação e elas não se conectam. Eu tenho muitas crianças aqui na clínica que são de crianças que têm excesso de tela, né, que chegaram para mim por esse motivo. E aí são crianças quietinhas e crianças que mexem muito pouco a boca.
né? Então são aquelas crianças que mexem bem pouquinho, que não, e acha que tá fazendo um som, ou faz Por quê? Porque quando ele está lá nas telas, ele escuta o som, mas ele não vê movimentando. Ou ele vê fazendo um movimento muito pequenininho, muito primitivo, que não é como a nossa articulação. Inclusive, eu estava num simpósio de atualização de crianças que têm um atraso de fala, e era uma atualização sobre diagnóstico diferencial, que era transtorno do desenvolvimento da linguagem. E uma das coisas que voltaram a trazer, né, inclusive para fonoaudiólogos que usam em terapia, que foi uma questão que eles trouxeram lá, quando usar em terapia eletrônicos, será que é bom? E não, né? Então, essa é a conclusão que elas chegaram com vários estudos. Por quê? Porque já está na literatura, já tem estudos comprovados de que a criança, ela aprende mais e ela vai ter mais desenvolvimento da fala e da linguagem quando você consegue interagir com essa criança, quando você dá um modelo para essa criança, ao invés de você mostrar para a criança uma tela, porque a tela, senão todas as crianças teriam aprendido, né? Não teriam crianças com dificuldades de fala, era muito simples, a gente colocava todas elas numa sala e pronto, vamos ligar a TV para todo mundo aprender, mas não, essas dificuldades perpetuam e ela vai acumulando cada vez mais. E aí vem uma pergunta, né? Vou falar mais essa daqui e depois a gente vai responder as perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, já pode fazer, que já tô terminando. Desenhos, né? Será que eles ensinam? Porque eu já escutei isso. Assim, olha, desenho ensina sim, porque o meu filho repete tudo do desenho. Agora vamos pensar. Você quer um filho que fica repetindo o que passou no desenho? Ou você quer um filho, uma criança que pensa, que imagina e que daí vem para você com uma conversa, para vocês realmente conversarem? Ou você quer uma criança que fala falas fora do contexto, desconectadas, palavras isoladas e jogadas? Porque se for isso, as telas sim vai ensinar palavras isoladas que a criança vai falar fora do contexto, porque ele vai falar, vai repetir aquelas palavras. Mas a criança que ela vai ser estimulada com o mínimo de telas possível, é aquela criança que vai conseguir conversar, que ela vai conseguir compartilhar uma ideia, que ela vai conseguir realmente brincar, né? E agora eu tenho aqui algumas perguntas. E eu falo que, gente, tudo aqui é informativo. Cada um sabe da realidade, cada um sabe o que é possível ou não, mas é a minha obrigação de contar para vocês aquilo que as telas podem tanto prejudicar ou não, né? E outra coisa que eu posso dizer para vocês, que em casa, meu filho tem 8 anos, e em casa ainda tem tempo de telas, né? Não é o quanto ele quer, só porque ele é grande, só porque ele já tem a fala estabelecida, só porque ele já conta história. Não. Tempo de telas e ainda o uso inteligente das telas. A criança, ontem mesmo, ele pediu para usar porque ele queria fazer um armário, ele queria fazer um projeto de um armário para ele guardar os brinquedos dele. E daí ele fez com a linha, pegando a medida, o número de gavetas. Então, esse é um uso das telas que ele está usando o conhecimento para colocar lá nas telas, e não onde as telas estão levando um monte de informação que depois a criança não consegue conectar, né? E isso eu tô falando aqui para vocês bem basicamente daquilo que as telas podem prejudicar, mas tem muito mais questões. Inclusive tem um neurocientista francês que ele diz que as telas conseguem diminuir a conexão e a transmissão de informação de um neurônio para outro. E conforme vai diminuindo, alguns neurônios ficam em desuso. Se eles ficam em desuso, eles param mesmo de funcionar. E aí as crianças das gerações de hoje são as crianças que têm menores QIs. Então ele tem QIs menor do que os pais. Por quê? Porque são crianças que têm menos atividade cerebral. São crianças que têm menos conexões cerebrais, que têm menos transmissão de pensamentos, de informação.
Então, se a gente quer que a criança, e eu não tô dizendo aqui que vai ser 0 sempre, não, vai ser menos possível, mas sempre que você puder interagir e trazer o seu filho para a rotina, é o caminho para que ele possa aprender mais. Também tem uma pergunta aqui na caixinha. Meu filho tem 5 anos e fala que nem bebê, tem coisas que não entendo, vejo a diferença dele. Vou colocar aqui, ó, pra todo mundo ver. Meu filho tem 5 anos e fala que nem bebê, e tem coisas que eu não entendo e vejo a diferença dele, provavelmente para as outras crianças. Realmente, nessa idade, não é mais esperado que a criança nem tenha trocas na fala e nem tenha a fala infantilizada. Então, agora você vai ter que entender e ver todo o contexto. Será que você fala com ele de uma forma muito adulta ou muito infantilizada? Ou você fala com ele de uma forma que você fala normalmente, né? Por quê? Tem que entender esses dois contextos. Porque se você estiver falando com ele também de uma forma muito adulta, exigindo dele coisas que ele ainda não consegue fazer, sem ajudar, sabe, só com cobrança, a criança vai se infantilizar para te mostrar que ele quer continuar sendo bebê e vai evitar até de ter algumas responsabilidades. Mas se você fala com ele como muito bebezinho, ele não tem um modelo para falar como uma criança de 5 anos. O que você pode fazer é sempre falar para ele: filho, você já é um menino grande, você cresceu e agora vamos falar igual um menino grande. Mas você também tem que entender se ele tem essas trocas nos sons da fala, porque se ele tiver as trocas nos sons da fala, vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica, porque ele não sabe. Se ele tem ainda, permanece com essas trocas até hoje, ele precisa de uma orientação de um especialista para que ele possa aprender os pontos articulatórios e ir evoluindo dessa fala. E cuidado para não falar com ele da mesma forma que ele fala. Por exemplo, se ele fala talinho ao invés de carrinho, você tem sempre que falar carrinho ao invés de talinho, porque senão ele vai achar que o que ele está falando é o correto. Peraí que tem mais alguém aqui que falou. A Bru acredita que depende do tempo de exposição. E sim, gente, tudo que eu falei depende do tempo de exposição da criança. Lembrando que até 2 anos, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 telas. E depois disso, os tempos eles são máximo de 30 minutos por dia, mas é por dia e contando todas as telas. Então, tablet, celular e TV, você conta como um tempo só. E no final do dia não pode ultrapassar 30 minutos. E lembrando que a gente precisa dar para a criança opção. Não é somente tirar e falar assim, pronto, a partir de hoje tirou. Não. Na verdade, precisa dar opção. E essa opção de atividades vem de vocês. Porque a criança está lá nesse momento para aprender. Ela ainda não sabe inventar. E ela vai começar a inventar depois que ela tiver a linguagem estabelecida. Aqui alguém pediu exemplos de atividade. Deixa eu voltar. A Élica, presente de atividades. Presente não. Sugestões de atividades, exemplos. Um exemplo de atividade que eu gosto muito é você levar a criança para cozinhar com você. Eu sei que a cozinha é um lugar que acaba ocupando muito tempo e o meu filho, como a gente faz isso desde quando ele tem 1 ano e 5 meses, ele pega um puff e a gente fica juntos, numa distância longe ali do fogão, de uma forma segura, onde você vai ter certeza que a criança não vai se machucar. Você tira os objetos cortantes, os vidros, para que essa criança possa estar ali com você. Você pode deixar a criança nos dias de calor lavar tomate, batata, e você vai usar depois. Então a criança vai gostar de poder participar da preparação dos alimentos, a cenoura. Você pode, agora tira todos os tomatinhos que você lavou, vamos colocar aqui na salada, no potinho. E a criança depois ela vai se familiarizando com esses alimentos também. Isso é muito importante porque tem crianças que não têm nem a vivência de onde vêm os alimentos, não sabe como os alimentos são preparados. Acha que o alimento caiu em cima da mesa e as pessoas vão comer, mas não. A gente tem que tirar o alimento da geladeira, você pode pedir essas colaborações e isso significa incluir a criança para a rotina.
Isso daí, eu gosto mais dessas atividades onde a gente inclui crianças da rotina do que ficar falando assim, você tem que sentar X minutos por dia com o seu filho, porque isso acaba não acontecendo. Mas quando você traz a criança da rotina, você vai ter que fazer. A criança, ela já vai tomar banho, ela já vai comer, você já vai preparar o alimento. Então aproveita desse momento para incluir na rotina. Maciele, meu filho está com atraso de fala, mas agora ele está repetindo todas as palavras minhas e até as palavras da TV. É normal nessa fase repetir ou é ecolalia? Ele se comunica com sim e não, pede a ponta. Qual a idade, Maciele? Eu não sei, depende do vocabulário dele, né? Tem um momento da aquisição de fala da criança que sim, ele vai ter muitas repetições. Mas isso é quando ele começa a se interessar realmente por essa comunicação, pelos sons. O que não é bom ele repetir as palavras da TV. Por quê? Porque isso quer dizer que ele está com muito tempo de TV e ele está preenchendo aí, ele já entendeu que precisa fazer som para conseguir se comunicar. Mas o que ele está fazendo? Está jogando palavras e muitas vezes fora do contexto. E mesmo que ele use dentro do contexto, não é adequado. Não é adequado para a criança ficar usando palavras da TV dentro do contexto. Amparo. Minha netinha tem 1 ano e 5 meses e não fala nada. Ela está na fono e TO, mas não estou vendo melhora. Nesse caso, eu não sei do caso da sua netinha, mas pode ser que ela precise primeiro fazer todo o alicerce, a base, para que ela possa desenvolver a linguagem. Quando a gente fala assim, criança tem um atraso de fala, na nossa ideia, a criança vai sair falando da fono, né? Mas, muitas vezes, essa criança, esse é o que a gente quer, é o nosso objetivo final. Mas, o que está no meio desse caminho? Será que no meio desse caminho só tem a fala? E não. A gente precisa entender se essa criança já tem gestos, se essa criança faz contato visual, se ela tem imitação. Porque se ela não tiver nenhuma dessas três, que é muito provável que não tenha, a gente precisa incluir. Então, inclusive, eu ensino lá dentro do passo a passo, do meu programa Filho que Fala, como é que vai reconhecer a etapa que a criança está, para que a gente possa até alinhar a nossa expectativa daquilo que a gente quer. Porque o que a gente quer é uma coisa, o tempo que a criança nos dá de resultado com muita terapia é outra. Então eu preciso entender, eu quero que ela fala, mas será que ela já tem gesto? Porque gesto é primordial, é o pré-requisito para fala. Se ela não tem, eu vou ter que colocar os gestos, vou ter que ensinar. Será que ela tem contato visual? Ela olha e desvia. Então ela não tem, ela não sustenta o contato visual. Então, mais uma questão que eu preciso ensinar essa criança. E isso, às vezes, pode levar um tempo para só depois vir a fala. Então, às vezes, tenta ver, assim, pergunta para a fono, o que ela está fazendo, o que ela está trabalhando, quais são os objetivos de terapia, como que vocês podem ajudar em casa. Então, alinhar essa expectativa eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Ismael, assistir desenho e depois repete tudo o que assiste. Essa é uma fala que a gente chama fala sem função, A criança que ela fala. E inclusive eu tenho aqui no consultório crianças que falam e a gente fala assim, nossa, inclusive que ninguém percebia, os pais vieram por uma indicação da escola, mas então assim, ele fala tudo, por que ele tem que vir na fono? Porque a fala não tem função. O que é uma fala sem função? Aquela criança que chega e fala assim, ABC, 1, 2, 3. Será que isso é ideal para quando a gente tem que falar oi? E não é ideal. Então, essa criança precisa readequar e ajustar essa linguagem. Fica falando e fazendo gestos com as mãos. Ismaele, ele já tem uma avaliação. Fazer gesto com as mãos, ficar falando de formas repetitivas e não ter uma fala funcional, precisa de uma investigação, tá? Eu não sei quantos anos que tem, mas é importante já ter atenção nisso. Peraí, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Vou responder mais uma.
Luciana. Meu filho tem 3 anos e 7 meses, tem muita dificuldade para falar, não tem nenhuma característica de autismo, só o atraso de fala. E diminuir 95% as telas. Ótimo! Mas, Luciana, lembrando que é uma construção, né? Então, ele tem 3 anos e 7 meses. Eu não sei por quanto tempo ele ficou exposto às telas e muito menos qual a frequência, né? Qual que é a duração por dia. Mas vamos pensar a partir de agora. O que mais você tem feito além de diminuir as telas? Porque diminuir as telas você tirou uma coisa que realmente estava atrapalhando e você quer destravar a fala do seu filho. Mas o que mais que ele faz? Porque muitas vezes, se você não souber o caminho, se você não souber os passos que você tem que percorrer, o que você tem que ensinar primeiro para ele, qual é a forma adequada de ensinar, também não ajuda, né? Nesse momento, o que eu posso te dizer? Para você aprender a como estimular a fala do seu filho. Então, acho que esse é o principal caminho. E isso, muitas vezes, não substitui uma terapia, tá? Vai otimizar a terapia, mas não vai substituir. Você vai ter que saber em casa tudo o que fazer para estimular a fala do seu filho e, além disso, ainda uma terapia. E mesmo não tendo nenhuma característica de autismo, tá bom? Porque o autismo, o que quer dizer o transtorno do espectro do autismo? É que a criança, ele vai precisar de mais terapias, de mais frequência, de mais intensidade, de uma rotina para poder aprender. Mas temos as crianças que não têm autismo, mas ela pode ter outros transtornos. Inclusive, eu fui no simpósio do transtorno do desenvolvimento da linguagem, e que são crianças que demoram muito para aprender e que têm um pouco vocabulário e que como se as coisas não se conectassem. A criança, ela tenta aprender, ela é exposta àquela estimulação e ela leva um tempo maior para poder aprender. Mas não quer dizer os dois tipos de transtorno, não quer dizer que a gente vai deixar, né, de estimular e de dar a terapia correta só porque não é autismo. Não, a gente vai estimular também. A gente tem que pensar sempre que é uma criança. E toda criança tem a possibilidade de aprender, mas a gente precisa direcionar. Ai, Priscila, você sabe que um dia eu vi aqui o seu depoimento, eu tava olhando os depoimentos e eu vi o seu. O programa Filho que Fala é maravilhoso. Obrigada, você é fantástica. A Priscila foi uma que teve grandes resultados com o filho, né, Priscila? Você lembra? Coisas que... Eu lembro das nossas conversas, que você falava assim, mas eu já faço tudo. E, na verdade, o que vocês acham que faz e que está correto, não é da forma que a criança aprende. Então, é isso que eu mostro lá dentro do programa. Como é que você vai fazer de uma forma efetiva? Qual é uma forma correta para o seu filho aprender? Porque, às vezes, o que a gente acha não tá dando certo. É tanto que não tá dando certo que, se tivesse dando certo, ele tava falando, né? E se a criança, ela não fala ainda, a gente precisa rever tudo que é pra fazer com essa criança. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu vou, se vocês quiserem, vou abrir uma caixinha de perguntas. Aliás, eu preciso até lembrar vocês, sempre mandar agora, gente, na caixinha de perguntas, porque o direct tá ficando tão lotado que eu não tô conseguindo responder. Então, vocês mandam lá na caixinha, assim outras mães também conseguem ter a mesma informação. Então, assim a gente consegue ajudar mais mães ao mesmo tempo. Combinados? Gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã eu volto aqui pra gente conversar. Tchau, tchau!